Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane e hoje é dia 9 de setembro de 2020 e o título deste vídeo é Peças de Majestade. Quero falar especificamente a respeito de sapatos escondidos e coroas guardadas, o simbolismo do sapatinho de cristal e o simbolismo da coroa. Você vai perceber, irmão, que quando nós temos os primeiros contatos com o Senhor Jesus, nós não entendemos muito bem. Para que a gente foi feito? Qual que é o nosso objetivo, nosso propósito? Por que a gente nasceu? Por que Deus nos quis? Nós somos, na verdade, adotados na família real eterna. Nós somos sacerdotes, nós somos nação santa, feitos reis. Espiritualmente falando, nós somos de um reino superior, o único reino que nunca vai ter fim, o único reino que não se corrompe. E nesses dois filmes especificamente, Cinderela e a história de Rapunzel, no filme Enrolados, você vê como começa esse contato, essas peças de eternidade que o Senhor larga na nossa mão, peças celestiais, peças de pistas de quem somos nós espiritualmente. Então, quando você tem um primeiro contato ali com o reino espiritual, você começa a sondar o território Jesus, vamos dizer assim, como se Jesus fosse um território a ser sondado. Você começa a sondar a vastidão daquele território chamado Senhor Jesus. Você fica meio assim, né? Você não sabe como é que faz, como é que não faz. Igual a Rapunzel ali, ela não sabe como é que usa coroa. Quando ela encontra uma coroa pela primeira vez, quando você encontra uma pista de sua identidade real, de filho do rei pela primeira vez, você não entende. Você fica assim, tá bom, né? Você lê alguns versículos na Bíblia, aqui e ali. Nossa, poxa, vamos reinar com Cristo. Ah, tá bom, que bênção, né? Ok, e você guarda a coroa num pote, como ela fez. Aí Cinderela tem aquela experiência ali tremenda, a roupa dela é mudada, as vestes, os trajes dela são trocados, são dados sapatos de cristal para ela. Depois tudo acaba, só que ela continua com uma peça de majestade, uma pista de quem ela é, uma pista da excelência para onde ela vai depois. Porque ela acaba no palácio depois, ela acaba casada com o príncipe. Então, tudo relacionado com a eternidade. Só que por enquanto ela tem só uma pecinha da eternidade, só uma pecinha celestial, que é aquele sapato. Então ela tem medo, né, que o diabo encontre e ela esconde o sapato. Só que o que nós notamos ali nessas duas histórias, irmãos? É que o diabo fica desesperado quando ele percebe, ele vai te procurar. Cadê você? Você começou a se relacionar com Jesus, começou a aprofundar um pouco mais, porque você analisa que quando a Rapunzel começa a se aproximar um pouco mais ali do mocinho da história, que representa Jesus, ela sai da torre pela primeira vez. E o diabo vai procurar ela no lugar de aprisionamento e não encontra, mas encontra a coroa. E ele se desespera, porque ele percebe que ela começou a ter contato com a sua identidade. Opa, temos problemas. Agora esse fulano aqui, essa fulana aqui, está entendendo que é da realeza. Já encontrou uma coroa. E você vê no caso da Cinderela. Ela guardou o sapatinho, só que ela tá toda apaixonada ali, toda Jesus eu te amo e tá louvando, aquela coisa, aquele relacionamento que você tem, aquela alegria no Senhor. Você chama a atenção do diabo, porque ele não é bobo, meu irmão, ele não é bobo, minha irmã. Ele vai perceber que você tá nas nuvens pelo Senhor. E o que acontece? A mesma coisa que aconteceu, olha o padrão. A mesma coisa que acontece em uma história acontece na outra. O diabo pega o sapato de cristal
e vai lá jogar na cara da Cinderela, falar: ah, não, eu fui traído um dia, o príncipe me traiu, você acha que você conhece o amor? O amor verdadeiro é uma traição, uma mentira. O diabo começa a falar ali que Deus não presta, que Deus tem prazer, é um sádico, tem prazer no sofrimento, que Deus traiu ele, aquele discurso satânico que ele usa no meio dos satanistas, que falando: ah, não, é que, olha, eu fui traído, eu sou uma vítima de Deus. Você vai para Rapunzel, a mesma história. O diabo falando ali: não, o que ele quer é tua coroa. Ele está se aproximando de você porque ele sabe que você tem uma coroa escondida. Ele quer usar você. Então, a mesma história se repete quando eu e você começamos a nos relacionar com Deus. Nós ficamos lá totalmente apaixonados pelo Senhor, rendidos a Ele. A gente começa a namorar a ideia de eternidade com Ele, nos apaixonamos pela palavra de Deus, aquele amor, aquela coisa linda, aquele sonho de eternidade, vida com Deus, e glória a Deus, e aleluia, e daqui a pouco vem o inferno ali falar que não. Jogar um balde de água fria na gente, falar que não, Deus ele tá se lixando para você, ele só quer te usar, porque eu já passei por isso também, porque eu tava lá no céu e ele não me perdoou, e Deus não vai te perdoar também. A culpa, lançar culpa na sua vida, tudo que ele quer é que você perca a sua peça de majestade, a pista que Deus te deu, aquilo que é teu, a tua coroa. Olha o que o Senhor fala: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem uma coroa, espiritualmente falando. Você não vai ganhar ela amanhã, semana que vem. Você já tem, meu irmão. Você tem que guardar o que você tem. Cuidar do que você tem espiritualmente falando. Só que você vê no desenho original da Cinderela o desespero do diabo tentando enfiar o sapato ali nos aliados dele, ele tentando fazer caber no pé das meninas ali, o sapato que é seu, ele te pertence, ele não é de outro, ele é seu. O diabo fica desesperado, ele trancou a Cinderela num sótão, não queria deixar ela experimentar o sapato. Aí vai ali, tenta quebrar o sapato, só que a Cinderela do original ela tem um sapato. Cinderela de 2015, a madraça quebra, só que não tem problema, porque o príncipe ele tem o sapato com ele. E você vê que não adianta o inferno tentar e tentar e tentar, Deus sempre vai reconhecer quem é dele. Ele vai reconhecer os seus filhos. A coroa que a Rapunzel, quando ela percebe que ela é a filha do rei, ela é aquela princesa perdida, quando você percebe que você é aquele por quem Jesus morreu, você é aquele que foi resgatado, quando você percebe que o resgate foi por você, que aquelas luzes de esperança que o Senhor tem mandado ano após ano é para você enxergar que Ele te ama, para você enxergar que Ele está atrás de você. Quando cai a ficha, irmãos, quando cai a ficha de quem você é, você começa a se comportar como filho do rei. Então se levante, use a sua coroa espiritual, use os seus sapatos que Deus te deu de cristal, use as peças da eternidade que Deus já te deu, peças de majestade, peças celestiais, que são pequenas pistas do que te espera na eternidade, do reino mais excelente para o qual você foi chamado, para ser rei e sacerdote com o Senhor Jesus, para reinar com Cristo por 1000 anos. E depois, eternamente, a gente não sabe o que vai ser, porque a Bíblia diz que não subiu ao nosso coração o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Por enquanto, irmãos, a gente só tem pistas. Nós temos pequenas pistas, irmãos. Então a gente fica ali, né, com aquele sapato ali, meu Deus do céu, teve aquela experiência com o Senhor, fica guardando aquilo ali pra gente, encontrou aquela coroa, opa, uma pista da minha identidade. Então você é filho do rei, você é a nação santa, sacerdócio real. Se comporte como tal, se levante, não fique esperando o inferno concordar com isso. O diabo nunca vai concordar com isso. Ele sempre vai te pôr para baixo, sempre vai falar que você não é nada.
Ele nunca vai admitir que você é sacerdócio real e nação santa. Seja aquilo que Deus te diz que você é, porque Deus não mente. O diabo é o pai da mentira. Deus sempre fala a verdade, porque Ele é a verdade em pessoa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.